Saúde a todos com a paz do Senhor. Você pode se sentar. Eu acho que essa água aqui é para mim. Gente, que momento de louvor gostoso, né? As duas partes, né, estão todos de parabéns. E eu estava aqui me lembrando do tempo que eu ainda estava em Recife, quando eu auxiliava meu pai, né? Ele dirigia um culto dia de sexta-feira. Escute isso. Esse culto ele era uma sexta-feira à noite, no meio de uma rua que era muito festiva, lá em Recife. De um lado tocava um forró, do outro lado tocava de tudo que você possa imaginar. No meio ficava a igreja. Era uma igreja grande, comprida assim. E meu pai tinha um trabalho toda sexta-feira, era um culto de louvor que ele dirigia. E eu ainda adolescente para a juventude, no início ali, eu vi muito mover de Deus através do louvor que acontecia naquele lugar. E eu senti a presença de Deus hoje aqui semelhante e me fez lembrar daqueles tempos que eu cantava e louvava a Deus, mesmo sendo um adolescente. Às vezes com compreensões da vida ainda não formadas por completo, mas a presença de Deus ela está e vai sempre estar, independentemente do seu tempo, da sua idade. Eu mesmo costumo dizer que minha mente ainda é uma mente de jovem, então eu sou jovem ainda. É por isso que eu estou aqui hoje com os jovens. Então, assim, parabéns, que o louvor continue se consagrando, continue buscando a presença de Deus. Parabéns ao louvor dos adolescentes que hoje estão conosco, né? Aí tivemos o apoio aqui do nosso grupo de louvor, que é tão excelente aqui na igreja, que cada vez mais tem crescido. Então, que Deus abençoe aí a todos vocês. Eu não sei se já foi apresentado os visitantes, né? Mas eu queria fazer menção de um grande amigo meu, que tem me auxiliado, que tem me ombrado lá no grupo, né? No grupo familiar, no Catedral Business, e em tudo, né? Eu posso dizer que ele é meu discípulo. Fica de pé aqui, Tássio, quero honrar a Deus pela sua vida. Você pode aplaudir por esse homem, por esse varão, por esse jovem, né, gente? E temos aqui também outros jovens que nos visitam, né? Você pode ficar aí de pé para a igreja poder conhecer também. Como é o nome de vocês? Não são brasileiros? Então, que Deus abençoe vocês, tá bom? Que Deus te guarde, tá bom? God bless you. Que é isso, hein, gente? Gente, hoje como continuação, né? Prosperidade e finanças à luz da Bíblia. Sarinha quer falar, né, Sarinha? Você quer falar? Quer falar? Fala aqui. Fala, Pai do Senhor. Papai do céu. Mamãe, chega aqui para a gente poder abrir a Bíblia. Vai lá na mamãe. Vai ser pregadora, gente. Se não for pregadora, vai ser cantora, que tem uma goela. Gente, dinheiro versus emoções, né? Como continuidade aí de prosperidade e finanças à luz da Bíblia. Abra sua Bíblia, 3 de João, capítulo 1, verso 2. Apenas esse texto, se puder projetar, não sei se dá. Diz assim a palavra do Senhor. Nossa, gente, a gente fica bonito aqui em cima, olha. O que é isso, hein? Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Eu falo e vocês repetem, tá bom? Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Isso aí. No último sábado nós aprendemos que prosperidade, né, no hebraico, está associada à palavra tesalek, né? E que a Bíblia, ela retrata para a gente, por mais de 2.000 referências, referências no que se refere à parte de finanças, dinheiro ou prosperidade. Então a Bíblia, ela fala bastante sobre isso. O próprio Jesus aqui na terra, ele falou também sobre dinheiro e nos fez entender da importância também do que se refere a essa questão aí do dinheiro e das finanças. Nós precisamos entender de que dinheiro, finanças, está inserido dentro desse contexto aí de prosperidade. Prosperidade, eu costumo dizer de que ela é ausência de necessidades. Então, se você tem hoje um abrigo, um teto, você é uma pessoa próspera. Se você tem hoje uma roupa para vestir, você é uma pessoa próspera. Se você tem hoje comida,
você é uma pessoa próspera. Se você tem esse conjunto de coisas, mesmo que venham dificuldades na sua vida, você é super próspero, porque Deus ele tem suprido todas as suas necessidades. Mas eu não consigo entender e nem consigo encontrar na Bíblia de que um Deus que fala que é o dono do ouro e da prata, que traz associações do que se refere a noivo e noiva, e que vai haver um casamento especial durante as bodas do Cordeiro, de que a gente tinha que viver, enquanto aqui na terra, uma vida de mendigagem, uma vida que eu trouxe no último sábado como uma vida franciscana, que eu não posso ter nada, eu só vou ter algo que me deem, só vou comer se me deem, e assim vai. Até porque a Bíblia não ensina isso, e ela nos traz alguns princípios, e eu falo que na vida, nós temos que entender de que a gente tem que trabalhar aqui a nossa saúde física através de nos alimentarmos de certos nutrientes, porque tem coisas que só vão nos fazer engordar, e tem nutrientes que são necessários aí para a nossa vida, e esses nutrientes é que vão fazer de nós, né, chegarmos a uma vida muitas vezes longínqua. Se eu como só doce, né, qual o caminho que a gente vai chegar? Mas se eu como um docinho, de preferência da nossa irmã ali, né, abençoada, né, que tem um doce sensacional ali, depois divide a comissão, tá? Você precisa ter outros nutrientes que vão fazer você ter o necessário para poder subsistir, senão o cabelo vai cair, senão você vai engordar, senão você vai ter N coisas. Assim também é a tua alma. A tua alma precisa de alguns nutrientes esses necessários, que são princípios da palavra de Deus para que você possa chegar em qualquer lugar da sua vida. E finanças, ela também está associado a essa questão espiritual. E esse espiritual, ele está associado a uma cura e uma harmonia das suas emoções, né? Eu trouxe aqui, né, alguns textos da Bíblia, como eu sempre gosto de trazer, e o primeiro dele é Salmo 128:2, que diz: comerás do fruto do teu trabalho, olha a ordem, e serás feliz, e depois e próspero. O trabalho, ele é o primeiro princípio que a gente tem que entender, que ele vai abrir portas para que a gente possa receber aquilo que Deus quer nos entregar, porque a ordem, o comando, é para que a gente possa exercer esse trabalho. Aí você pode dizer assim: mas o trabalho de sustentação da casa é do homem pelo trabalho. Mas a mulher também exerce um trabalho, por exemplo, de cuidado da casa, de cuidado dos filhos, seja em conjunto com o marido ou sozinha, ela também tem um trabalho. Porque como o primeiro princípio, é através deste trabalho que Deus começa a abrir portas para que multiplicação possa acontecer na tua vida e você possa vir a ser abençoado financeiramente. Estão conseguindo entender? Por isso que o verso aqui diz: comerás do fruto do teu trabalho e serás feliz. Ou seja, a felicidade está na harmonia de sentimentos da minha alma que me fazem a diferença em qualquer ambiente. Se eu estou num ambiente de trabalho triste, eu não consigo render. É assim ou não é? Se eu estou no meu trabalho de forma que eu não consigo pensar, porque eu tenho muitas dívidas, você não vai conseguir multiplicar, porque a sua mente e a sua preocupação está apenas no que se refere ao pagamento de dívidas. Por isso que tudo está associado às suas emoções e ao trabalhar aí da sua alma. Pastor, o que é a alma? Eu coloquei aqui que a alma ela é a responsável pelas nossas emoções, sentimentos, intelecto, vontade e entendimento. E algumas características nesse preâmbulo aqui, eu preciso trazer para vocês. Dentro do texto que nós lemos, tá? A gente viu aqui de que nessa epístola a gente permite nos vislumbrar que essa congregação primitiva, ela tinha membros e tinha um líder. Esse líder, essa carta foi escrita para Gaio. E nessa carta a gente consegue entender, tá, de forma muito clara, que João, ele traz de que o seu amigo Gaio, ele não estava passando bem em relação às suas emoções, com base naquilo que nós lemos aqui. Porque não tem como a gente dar nenhum passo na vida para poder fazer nada se as nossas emoções não estiverem aí organizadas e estruturadas.
assim também é as nossas finanças. É por isso que quando a gente não tem alguma coisa, a gente não consegue transformar a nossa mente de forma que a gente não venha muitas vezes a sentir um ciúme daquilo que fulano tem, uma inveja daquilo que ele tem, porque a gente está desprovido de alguma coisa. E a tendência nossa é sempre fazer o quê? O mal do grau comparativo. O que é o grau comparativo? Quando você vive num lugar que você tenha necessidades, mas que você não sabe que você tem aquelas necessidades, o seu grau comparativo vai ser em relação às pessoas do seu convívio. Exemplo, eu nasci numa região que ela é pobre por natureza, Nordeste. Mas até eu conhecer outros lugares do Brasil e do mundo, eu achava que lá fosse o melhor lugar do mundo para se viver e morar. Eu morava numa zona de subúrbio da minha cidade. E por muitos anos, eu ia para a escola pisando em poças de lamas, porque na minha rua não tinha asfalto. E durante um bom período, aquelas poças de lama se misturavam com esgoto a céu aberto, por não ter saneamento básico. Mas para mim aquilo ali era algo normal em relação à minha vida, daquele hoje que eu vivia lá atrás. Até o momento que eu conheci uma nova região chamada Praia de Boa Viagem, região sul, onde se associa as pessoas que são ricas. E eu começo a fazer graus comparativos. Eu estava numa escola de grande porte, onde tinham pessoas de todos os bairros. Eu começava a fazer certos comparativos em relação ao meu vestir, ao meu tênis, o carro do meu pai, o carro do pai do coleguinha, e a minha mente começava a conjecturar e pensar diversas coisas, porque a minha mente não estava alinhada e estruturada para poder vencer aquela situação e aquela dificuldade. É interessante que, quando você está completamente desestruturado emocionalmente, parece que tudo de errado acontece. É ou não é? Meu pai me levava para a escola e o carro parava na frente, do horário que tocava lá para largar. Estavam todos os amigos, com os tênis da moda. Meu pai com um carrinho simples, um Corcel branco, tá? Ele tinha já há 10 anos em relação ao seu lançamento. Os jovens não conhecem Corcel branco, hein? Imagina um Celtinha bem antigo na geração de hoje. Pronto, isso era o Corcel branco, né? Teve um irmão aqui que conheceu aqui o Corcel, estamos na mesma idade aí, parecida, né? E esse Corcel, por diversas vezes, chegava lá, quebrava, tinha dificuldade, e o meu grau comparativo era, por que eu estou passando por isso? E minha mente, ela ficava frustrada, porque eu não tinha o domínio e o controle em relação às minhas emoções. E o problema de você não conseguir, muitas vezes, prosperar, é porque você tem feridas emocionais que precisam ser curadas, para que você não venha gastar dinheiro naquilo que não tem necessidade para a sua vida, para poder querer tampar buracos que existem dentro da tua alma. Eu não tinha um sapato, todo o dinheiro que eu gastar, que eu ganhar, eu vou comprar agora sapatos. Como meu pai tinha um carro às vezes velho, antigo, eu quando crescer, eu vou ter um carrão, mesmo que eu precise comprar o carnê em 60 vezes, e me esqueça que tem que pagar IPVA, colocar combustível e seguro, porque vivemos no Brasil. Por quê? Porque eu não tenho ainda maturidade para entender que o segredo para poder ser próspero financeiramente é multiplicação. Vamos falar sobre isso também. Porque eu tenho feridas emocionais. E eu coloquei aqui o seguinte: feridas emocionais não apagam as dores do passado, da alma, humilhações, pois cura das emoções, ela está associada ao papel do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que vai te ajudar a curar as feridas do teu emocional. É por isso que a palavra de Deus diz que até nos momentos de que você não sabe o que falar, o que clamar, o Espírito Santo de Deus, ele vai até a presença do Pai, com gemidos inexprimíveis, para poder clamar sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, e sobre tudo que você venha a fazer. Por quê? Porque Ele conhece as tuas emoções mais do que você mesmo. E Ele sabe que por mais que você não tenha o controle dessas emoções, vá titubear para o lado errado ou para o lado certo, Ele sabe como interceder aí por você.
Salomão fala que por tudo aqui na terra, o dinheiro, ele responde. Está lá em Eclesiastes 10:19. Ou alguém aqui dos irmãos já chegou assim num atacadão, ou no Prime, né? Que é mais chique. Foi fazer uma feira e falou: Pai do Senhor, irmão, vou deixar aí no pendura, que quem vai vir aqui pagar é o Espírito Santo de Deus. Alguém já fez isso? Não, por quê? Porque por tudo aqui na terra, o dinheiro responde. A roupa que você veste, o sapato que você veste, a comida que você come, ou você comprou, ou alguém comprou para você. Aí olha só, tudo que a Bíblia associa a bênçãos, ela fala no que se refere a receber alguma recompensa. E fala ainda que é melhor dar do que receber. Ou seja, se eu não tenho para poder dar, como é que eu vou estar da bênção de que é melhor dar do que receber? É porque muitas pessoas, às vezes, de uma forma errada, elas foram ensinadas de que você não pode juntar riquezas aqui na terra. Onde, na verdade, nós temos mais de 2.000 citações na Bíblia sobre dinheiro, finanças e prosperidade. E a gente tem que desmistificar que quando Jesus ele faz algumas associações do que se refere a dinheiro, é pessoas que têm amor ao dinheiro, que são dominadas de forma sentimental pelo dinheiro. Tem pessoas que têm tanto dinheiro, que não conseguem ter um carro bom, uma casa boa, uma roupa boa, porque ela é refém, dentro do seu emocional, de poder ver zeros na sua conta bancária, a cada dia mais crescerem. E a Bíblia fala que há pessoas que têm aparência de rico e não são ricos. E fala que tem pessoas que não têm, né, aquela qualidade de vida, mesmo sendo rico, porque acha que tem que se esconder. Ou seja, mentira de duas formas distintas. Eu não tenho e quero ter. E eu tenho e quero fazer com que eu não tenha. Ou seja, eu tenho uma fragilidade emocional. É por isso que os maiores índices de suicídio estão nas pessoas que são abastadas financeiramente. Por quê? Porque elas têm grau comparativo em relação a ter cada vez mais dinheiro. Porque o dinheiro para ela nunca vai ser suficiente. Porque ela não usufrui do seu financeiro. E o que vai lhe motivar a querer trabalhar, vencer as adversidades da vida, é você ter níveis de coisas que você quer alcançar. Você precisa saber projetar os seus sonhos através do teu propósito. Já falei aqui que o propósito vem da parte de Deus. Provérbios 19:21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que determina é o propósito de Deus para a sua vida. Quando eu estou dentro do propósito de Deus, que está associado às minhas habilidades naturais, já falei isso aqui para vocês, as portas começam a se abrir quando eu sigo princípios bíblicos e estou harmonizado em relação às minhas emoções. Aí vem aquele trabalho, né, que nós temos para poder desmistificar algumas questões. Por que Jesus fala que é mais fácil um camelo passar por o buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus? Na verdade, Jesus não estava ensinando sobre dinheiro naquele momento. Ele estava falando de que o judeu, ele tinha por característica querer dizer que quanto mais rico você é, mais você tem a presença de Deus perto de você. Quanto mais pobre você é, menos você tem a presença de Deus. Jesus vem e ensina o seguinte: intimidade comigo, com meu Pai, não tem nada a ver com zero bancário na tua conta. Ninguém vai ser salvo pela conta bancária. Vai ser salvo pela intimidade comigo. E tem um problema aí. Se o seu problema é o financeiro, a Bíblia fala que você não pode servir a dois senhores. Porque ou vai agradar a um, ou o quê? Ou o quê? Desagradar o outro. Ou seja, o espírito que Deus concorre aqui na terra não é com Satanás. Ele já foi pisado, pisoteado, já foi expulso do inferno. Mas o que faz você fazer escolhas diferentes do servir a Deus, pelo seu emocional desestruturado, é a mamon, que a Bíblia fala de Deus do dinheiro. Vira a diferença? É por isso que muitas vezes você nasceu no Evangelho, você conhece da verdade, mas pelo fato de uma vida difícil, você prefere buscar a fama do mundo para que você possa ter aquilo que você nunca teve, ou aquilo que você sempre sonhou em ter, através de atalhos da vida. E você esquece que quem é o dono do ouro e da prata está aqui em nosso meio hoje, habita dentro de você através do Espírito Santo de Deus, e escolheu abdicar da sua riqueza, do seu trono de glória, de caminhar por ruas de ouro, para vir até nesse mundo, sofrer,
para morrer pela minha vida e pela sua vida, mas para a honra e glória de Deus, e isso é prosperidade, ele ressuscitou ao terceiro dia para trazer salvação a todos nós. Oh, aleluia! Se não fosse pela bênção da salvação, nenhum de nós estaríamos aqui. Aí existe uma tal de Marta. Quantos conhecem aqui a Marta? A Marta, ela é muito utilizada em estudos para controle de emoções financeiras. Marta é o seguinte: medo, alegria, raiva, tristeza e amor. Entenderam aí? M de medo, A de alegria, R de raiva, T de tristeza e A de amor. Essas são as 5 principais emoções que você precisa trabalhar para poder ter uma alma saudável. Tem pessoas que acham que o medo, ele é nosso adversário. Ele vai ser seu adversário se ele estiver desregulado. Mas ele é o que faz, por exemplo, de que você não venha exercer um papel de machão, querendo ir até o fundo do mar, achando que você vai conseguir ser mais valente, mais forte do que as correntezas do mar, e vai conseguir voltar intacto, e vai vencer aí as leis da natureza. O medo, de forma regulada, ele é o teu aliado, para que você possa evitar de cometer besteiras da sua vida. Então, por isso que ele precisa estar presente na minha vida e na sua vida. A raiva, ela também precisa estar presente, porque a raiva, muitas vezes, ela é um agente motivador para nossas vidas. Jesus, ele tinha ódio, raiva do pecado. Ele tinha tanta raiva do pecado, que ele abdicou do seu trono de glória, para poder vir nos trazer perdão de pecados, para que nós, um dia, nunca mais viéssemos a pecar, quando estivéssemos com ele na eternidade, por um motivo de raiva. Tem pessoas que têm tanta raiva da fome, da miséria, que elas distribuem cestas básicas, porque elas não conseguem ver uma pessoa que não tem o que comer. Então a raiva controlada, ela é positiva também para a sua vida. E o T de tristeza, antes de falar das coisas boas, amor e alegria, também é importante. Porque eu e você precisamos ter tristeza em relação às coisas erradas desse mundo, ao pecado, a um filho que muitas vezes está largado nas drogas, a um casamento que está sendo destruído. E você precisa ter esse sentimento também regulado. E em contrapartida, a gente tem 2 sentimentos que são bons de termos, mas que muitas vezes a gente não tem por um descontrole emocional, Tássio. O A da alegria. Quantos aqui são alegres na pessoa de Cristo Jesus? Uma vez foi perguntado, pastor, dinheiro, ele traz alegria? Aí falaram assim, não sei se traz alegria, depende do volume que você tenha, mas que tristeza, dá uma angústia danada, dá, gente? Você já viu uma pessoa com fome e está feliz? Uma pessoa que está lá no meio da chuva, quando todo mundo vai para casa, passa no carro bonitão, ainda dá um banho de lama, está feliz? Não. Então, depende do que é o agente motivador. Para mim, alegria é ter saúde, ter paz espiritual com Deus, ou seja, alinhamento da minha alma, da minha vida espiritual com Deus, minha família, e ter o dom de ter uma profissão para poder trabalhar e adquirir riquezas para a minha vida. Ou seja, as principais áreas da minha vida, elas têm que estar alinhadas, para que eu possa enxergar alegria. Aí Jesus vem e diz assim, no mundo tereis problema, Se eu vou ter aflição, eu tenho que estar com minha Marta muito bem organizada, minhas emoções, senão eu não consigo vencer o mundo. Aí ele fala, mas tende ânimo, agente motivador do meu ser, porque você pode vencer o mundo também. Aonde? Na sua força? Não, é na força dele. Em tudo é na força dele. Ou seja, é no comando da palavra dele. É por isso que você precisa ler a palavra de Deus para adquirir os nutrientes, como eu já falei aqui, para sanar e ter a cura da sua alma. E assim você vai conseguir pensar para que riqueza material ela possa vir sobre a sua vida também. E eu trouxe aqui alguns exemplos para que a gente possa entender dentro da Bíblia alguns exemplos e contextos de pessoas que estavam com seu emocional abalado. Judas, Pedro e o filho pródigo. Me escute. A Bíblia diz que Jesus tinha uma bolsa de dinheiro. E as pessoas depositavam dinheiro das ofertas na bolsa das ofertas. E Jesus, Judas traiu a Jesus. Ou seja,
Jesus vem, escolhe 12, e quando você lembra de traição, traidor, você associa quem? Judas. Até o incrédulo ele fala, isso aí é um Judas, né? Porque está fazendo algo errado. Aí, diante do que se refere ao condizente em relação a ter proximidade com a pessoa. Judas, de fato, ele tinha acesso à bolsa, tinha ou não tinha? E a Bíblia diz que ele roubava da bolsa, do saquinho. Só que aí muita gente acha que era um saquinho pequenininho, que Jesus não tinha dinheiro. Aí vem um texto que diz assim, ó, Lucas 8:3. E Joana, mulher de Cusá, olha só quem ele era. Procurador de Herodes. Herodes era forte? Imagina o seu procurador. Será que era bem de vida? E Susana, e muitas, olha só, muitas outras o serviam a Jesus com seus bens. O que é maior, bens ou dinheiro? A não ser que seja 1 milhão, né? Mas naquele tempo, imagina, você ter vários bens de mulheres ricas que mantinham o ministério de Jesus. Alguém já viu algum texto dizer que Jesus, tudo que ele ganhava e tinha, ele vendia? Alguém já viu esse texto? Tem até um texto que envolve o próprio Judas. Quando Maria vai lá, pega um perfume ali caríssimo e derrama sobre os pés de Jesus. E Judas, olha só, o ladrão, disse assim, que absurdo. Por que não pegou esse perfume caro e vendeu por 300 dinheiro e compartilhou com os pobres? O que ele tinha dentro dele era um sentimento de inveja. Porque ele se espelhava, mas nunca conseguiria ser a pessoa de Jesus. E com certeza, ele conseguiria ter, nos roubos que ele fazia, mais do que 30 moedas. Porque ele tinha acesso à bolsa, não existia um controle. A Bíblia não fala desse controle. Fala que ele era ladrão, que ele roubava. Não sabemos a quantidade. Mas se Jesus tinha um vasto patrimônio que ele recebia para a manutenção do seu ministério, era muito dinheiro e com certeza ele retirava muito dinheiro da sacola. É tanto que gerou um conflito nas emoções de Pedro, que quando ele chegou, ou alguém chegou até ele, para que ele pudesse entregar a Jesus, ele disse assim, ó. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes, e disse-lhe, olha só, o ladrão, que me queres dar, e eu vou-lo entregarei. Ou seja, o cara que sustentava os roubos dele, que trazia para ele uma vida, né, com certeza, ali, boa, ele ainda assim quis cortar a porta, né, dos ovos da galinha de ouro dele, por uma quantidade de moedas, por 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para entregar. Ou seja, emoções desestruturadas nos levam a cometer atos impensáveis que destroem a nossa vida. Aí vem uma prova de que, se eu tenho amor ao dinheiro, amor aos pertences, amor aos objetos que me rodeiam, eu vou ter uma desestruturação interior. É por isso que ele recebeu as 30 moedas e depois tirou a sua própria vida. Perdeu Jesus e perdeu as 30 moedas de prata, por causa de uma desestruturação emocional. Aí vem o segundo exemplo. A gente tinha Pedro, e aqui eu vou dividir em 2 momentos da vida de Pedro. Pedro no início e Pedro no fim. Olha o que diz a Bíblia. Lucas 5, 4 e 5. E quando acabou de falar Jesus, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, olha só, é como dizer assim, mestre, quem és tu? Eu sou pescador de alto mar, trabalhei a noite inteira, estou cansado, e tu me mandas lançar de novo? Mas aí ele rebatendo, ainda assim, ele escuta e faz o seguinte, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas ele continua, mas sobre a tua palavra, lançarei a rede. E a Bíblia fala que eles escolheram uma grande quantidade de peixes. Só que por uma disfunção emocional, a Bíblia fala um detalhe, que era tanto peixe, que eles não conseguiam puxar, e a rede começou a se rasgar. Foi quando ele teve uma ideia, chamou os outros barcos, para que aqueles barcos também pudessem estar cheios. Sabe por quê? Quando a bênção de Deus chega na sua vida, você vai ter menos hora de trabalho
e maior colheita e abundância financeira sobre a sua vida. E quando você atende o comando de Deus, olha que interessante, as pessoas que estão ao seu redor, no mesmo propósito, na mesma visão, porque visão, ela não pode ser para você, a visão é sempre para você e para o coletivo. As pessoas que estão ao seu redor, elas também vão desfrutar da sua bênção. Hoje em dia chama, sabe de quê? Networking. Se você anda com pessoas que vão lhe gerar bons network, e você vai fazer network com essas pessoas, acesso, você terá uma geração de pessoas prósperas financeiras ao seu redor. Mas se você anda com pessoas que vão lhe colocar para baixo, para com isso. Não veja a hora de dar 8 horas para ele largar do trabalho. Esse chefe aí, ó, só andando de carrão e a gente não tem nada, só reclama, está desestruturado emocionalmente, você nunca vai conseguir prosperar. Porque as pessoas que poderiam te projetar para prosperar financeiramente, elas vão se afastar de você e não vão querer andar com você, por causa de um descontrole emocional. Qual é a chave da premissa do network? Primeiro, eu me faço atraente. Eu me coloco à disposição de resolver o teu problema, Tássio. O problema da Duda. O problema das pessoas que estão próximas de nós. Aí depois, naturalmente, as pessoas vão me procurar para poder querer abrir portas, para que eu possa ser abençoado financeiramente. Aí vem agora um segundo momento de Pedro. Olha só. Pedro já tinha conhecido a Jesus, caminhado com Jesus, tendo instruções de Jesus, ou seja, teve nutrientes da palavra de Jesus. E olha agora o novo Pedro. João 21, 4 e 6. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus, filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse, lançai a rede para o lado direito do barco, e a achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar, pela multidão de peixes. Pedro, ele não titubeou, quem trouxe uma instrução de comando para ele, contanto que ele jogasse e tivesse essa prosperidade. Ele teve o seu emocional tratado, e ele entendeu que certas palavras podem ser positivas para a minha vida, e teve o discernimento. Foi muito parecido com aquele primeiro Pedro, em relação ao comando de Jesus deu para a sua vida. E olha só o 11, Simão Pedro subiu, e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, olha só, não se rompeu. Quando você está no centro da palavra de Deus, e cumpre a palavra de Deus, sem questionamentos para a sua vida, você vai colher abundância financeira para a sua vida, e nada que possa estar ao redor vai impedir de que essa bênção venha e chegue e se materialize para a sua vida. Ei, por que você acha que as dificuldades da vida são coisas ruins para vocês? Lembra da Marta? Eu falo que dificuldade na terra, na vida, sempre existem para nos colocar em lugares maiores, em degraus maiores. Se eu hoje não consigo ser fiel num pouco, como é que eu vou estar no muito? Deus, ele te prepara em relação às tuas emoções em ambientes que você às vezes não atende, não compreende. Mas você está tendo treinado, preparado, para quando chegar a abastança financeira da sua vida, você possa estar pronto, preparado para poder receber aquele todo. Tem pessoas que são tão pobres espiritualmente. Se ela ganhar hoje na Mega Sena, a primeira coisa que ela faz, se for casado, é largar a mulher. Por quê? Porque ele vai querer viver aquilo que ele nunca viveu solteiro. Nunca. Quantas histórias, os homens aqui, escutaram já, Se eu um dia ganhasse na Mega Sena, a primeira coisa que eu faria era largar aquela mocreia que eu tenho em casa. Aquela mulher que não abençoa em nada. Mesma coisa é a mulher. Aquele homem me dá tanto trabalho. Se eu ficasse rica hoje, não precisasse dele mais para nada, para educar os filhos, eu largava ele também, porque não serve para nada, só dá trabalho. Ronca, come e deixa o prato sem lavar, vai no banheiro, não levanta a tampa, Não quer tomar banho, usa a mesma roupa 5 vezes,
Parece que teve gente que se encontrou aí. Está repreendido, varão. Em nome de Jesus. A quantidade de peixe será abundante na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios. E em nome de Jesus, nada vai impedir de que você venha desfrutar desse tudo aí sobre a sua vida. Terceiras emoções, né? Como exemplo hoje, emoções do filho pródigo. Pedro não tinha nada. E terminou a história com abundância. E o filho pródigo? Era rico, tinha tudo. Olha só. Em geral, o ser humano, ele tem complexos que ele adquire com a vida. Eu posso ter todo o dinheiro do mundo, mas se o meu pé para mim for grande, acabou-se. Se para mim, a minha barriga me incomodar, acabou-se. Eu costumo dizer que meu ego ele é elevadíssimo. Se tem uma coisa que eu não me preocupo é falar mal de mim, da minha vida, se eu sou gordo, se eu sou magro, se eu falo chiado, não estou nem aí. Por quê? Eu já sofri tanto na vida que hoje o teu falar não me incomoda mais em nada. Deus ele me deu uma experiência de vida, suportando diversas etapas, tanto sofrimento. Eu já contei aqui para vocês que eu casei, eu não tinha nenhum banco para sentar. Eu almoçava sentado na cama, né? Já preparado para o segundo ato. Amém? Ô glória, os solteiros tampam aí o ouvido em nome de Jesus, né amor? Te amo. E esses traumas, esses complexos de aceitação, nos fazem gastar o que nós não temos, para poder estarmos inseridos em grupos, que não é para a gente estar naquele momento. Eu vou comprar um Mercedes, para poder estar no clube da Mercedes. Você mal consegue comprar um Uno. Não que o Uno seja ruim, tá gente? Estou fazendo comparativos assim exagerados. Tem pessoas que têm esse complexo, que gastam tudo que tem, vivem no SPC e Serasa, vivem no carnê, para poder ser a pessoa que ela não é, para poder estar no meio de pessoas que de fato são. Aí o filho pródigo chega assim e fala: pai, dá minha herança, vou aproveitar a vida, tipo assim, nunca fui feliz aqui em casa mesmo, agora eu vou ser feliz em outro lugar. Aí chega, pega o dinheiro, se junta com pessoas. Aí precisa mostrar para aquelas pessoas, que está na vibe dessas pessoas. Quer se assemelhar, quer fazer festinha, quer abrir a porta da casa para pessoas que não deveriam estar dentro da tua casa, porque casa é lugar sagrado. Ou as pessoas vão abençoar você, ou vão amaldiçoar você. Então cuidado com as pessoas que você anda. O ditado mais certo que eu já aprendi em relação à parte financeira é que você pode ser determinado pelas 5 pessoas que estão ao seu redor. Palavra de coach. Essas 5 pessoas vão influenciar tanto na tua alma, na tua mente, que você vai se assemelhar, vai falar como elas, andar como elas, se vestir como elas, porque elas vão determinar quem você vai ser. Aí eu te pergunto, com quem você tem andado? Hein, jovem? Com aquele bagunceiro da faculdade? Chega à tarde, só fica lá atrás, toda a prova ele cola. Sabe qual vai ser o teu futuro? Um futuro de miséria. Mas está repreendido em nome de Jesus. Ande com pessoas que vão lhe projetar para cima. Projetar espiritualmente, no conhecimento e também no financeiro. Em nome de Jesus. Tenham como guias para a sua vida pessoas de sucesso. Qual profissão você escolheu? Eu quero ser um médico, eu quero ser um carpinteiro. Quem são as pessoas de excelência nessa área? Se espelhem nas coisas boas dessas pessoas para que você possa ser projetado para cima em um nome de Jesus. Olha a sua Bíblia. Lucas 15, 13 e 14. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Sabe o que é isso aqui? De forma descontrolada. Quem tem o emocional sem controle, ele não tem controle do que fazer. Ele fala sem pensar, ele age sem pensar e também gasta o dinheiro sem pensar. Eu brinquei aqui no último sábado o seguinte, né? Aquela irmã abençoada tem uma discussão, uma briga com o marido. Ela fala assim: vou pegar o cartão dele, vou ali na Louis Vuitton, eu quero aquela bolsa, divido em 12 vezes, e hoje eu vou humilhar o inimigo, e aquele marido vai ver o prejuízo que eu vou dar a ele. Só que ela está tão desestruturada emocionalmente, que ela precisa entender de que a junção dos dois é que fazem a vida financeira de ambos.
Ela não consegue entender isso por uma desestruturação emocional. Gasto o que não tem, comprando o que não precisa. Já diz o ditado, né? Coach também, tá, gente? Olha só que legal. Quem compra o que não precisa, já vai precisar vender o que precisa. Olha que legal, que maravilha. Então, cuidado, meu irmão. Você não pode ir na pizza depois do culto jovem e falar assim, varão, varoa, hoje eu não posso ir. Não justifica, simplesmente não vai, pronto e acabou-se. Vai para a tua casa, meu irmão. Vai comer biscoito, bolacha, Maria, com água, com leite, o que for. Mas estrutura a tua vida financeira em nome de Jesus. Aí vem o Lucas 15:30. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens. Olha o outro amargurado também, o mais velho. Com quem? Com as meretrizes, mulheres da vida. Mataste-lhe o bezerro cevado. 2 precisando de cura emocional dentro de casa. Um que não teve coragem de poder querer dizer que queria aproveitar os prazeres da vida. Outro que teve coragem, mas depois reconheceu que errou, que gastou tudo. E teve aí, cabeça boa, no lugar. Quando estava comendo as bolotas dos porcos, começou a se lembrar. Nem meus não, né? Agora deixou de ser dele. Nem os funcionários dos meus pais passam por tamanho desprezo. Passam por tamanha necessidade. Vou encontrar com meu pai, vou me arrepender, vou pedir perdão para que ele possa me receber, nem que seja como servo. Mas tem um detalhe: Deus não te quer como servo, Deus te quer como filho, porque você é filho da promessa. Ele já sabia que nós íamos errar, e mesmo sabendo que a gente ia errar, Ele criou um plano de salvação, o plano da redenção, antes mesmo da existência do mundo, antes mesmo da tua existência, porque Ele sempre quis te ter como filho. Seja uma ovelha desgarrada que voltou para o aprisco, seja aquele que estava longe de Deus por qualquer motivo, mas Ele está sempre de braços abertos para nos receber e nos abraçar. Sinta-se abraçado nesse momento por Deus. Sinta-se abraçado nesse momento pelo Espírito Santo do Senhor. Sinta-se abraçado por aquele que derramou o seu sangue precioso para trazer salvação sobre a sua vida. E tenha, através desse sangue, desse abraço, uma organização mental da tua alma, para que você possa organizar a tua Marta. E você venha a ser próspero financeiramente em nome de Jesus. Não aceite, você é noiva. Todo noivo, ele tem interesse de entregar joias, de dar o melhor para a sua esposa. O seu Deus também quer fazer isso com você. Quer que você ocupe os melhores lugares dessa terra. Quer que você coma do melhor dessa terra. Quer que você desfrute do que essa terra pode te dar, do bom e do melhor. Não que isso venha a ser o primeiro na tua vida. Vai ser sempre o segundo, o terceiro, o quarto, não sei. Porque você vai adorá-lo em primeiro lugar e vai trazer princípios para a tua vida. E através desses princípios, nutrientes, você vai alimentar a sua alma. E essa alma vai ser fortalecida para que você possa tomar as decisões corretas para trazer multiplicação da sua vida. E aqui eu encerro com essas palavras. Qual a forma de você trazer riquezas para a tua vida, depois de você ter uma alma reestruturada em relação às suas emoções? Primeiro, multiplicação. Eu trouxe aqui para vocês no último sábado o exemplo da viúva, de 2 Reis, que perdeu tudo, mas ela procurou um profeta para que através da sua palavra, ou melhor, da palavra de Deus, pudesse gerar comando sobre a sua vida, para que ela pudesse ver o impossível da transformação do pouco se tornar muito na sua vida. E eu comentei aqui, princípios dados pelo profeta Eliseu para a multiplicação. Dize-me o que tens, ou seja, não coma toda a sua semente. Multiplique, mesmo o pouco que você tem, multiplique para a sua vida, para que não venha nunca a faltar sobre a sua vida. Segundo, nos momentos de dificuldades, peça ajuda a quem te quer bem. Não faça como José, que contou do seu sonho a quem não deveria escutar, mesmo sendo dentro da sua própria casa, e pagou um preço altíssimo. Mas o melhor que eu acho da história de José é que em tudo
a Bíblia fala que José era próspero, porque a prosperidade não está no você ter, mas está em você desfrutar aquilo que Deus permite você desfrutar. Ou seja, a prosperidade sempre vai vir sobre a vida daqueles que amam a Deus e que seguem a sua palavra, independentemente das circunstâncias. Terceiro, vai, entra e fecha a tua porta sobre ti e os teus filhos. Ou seja, não compartilhe o segredo do negócio que Deus colocou na tua mão com terceiros, para que você possa adquirir a prosperidade financeira da sua vida. Quarto, quando a última vasilha foi cheia, o azeite secou. Diga não ao desperdício. Ele deu um comando, vai até os vizinhos, pega aí o máximo de botijas, de vasilhas, como você queira chamar, de vaso, porque o azeite vai ser multiplicado sobre a sua vida e vai encher, vai abundar. Lembra da medida de Deus? Sacudida, recalcada e transbordante, do exemplo da pipoca. Não vou repetir de novo não, né? Hoje. Ou tem outra medida também, tá? Vai colher de 1 para quanto? 1 para 100. 1 para 30, 1 para 60 e 1 para 100. A medida de Deus, ela é sempre extraordinária sobre a sua vida diante de princípios, tá? Quinto, capacidade de negociar e multiplicar com excelência. Vai e vende todos os azeites. Tem um detalhe: paga as tuas dívidas, depois o que tem, continua multiplicando e vive. E por último, viva de acordo com as suas possibilidades financeiras. E aí vem o segundo exemplo, para a gente poder finalizar aqui. Mateus 25, do 14 ao 30, parábola dos talentos. Tinha um senhor que tinha muito dinheiro, ia viajar, deixou 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. Olha só, de acordo com a sua capacidade. Ei, só vai chegar dinheiro na tua mão de acordo com a tua capacidade mental de ter aquele dinheiro e saber usar e fazer o melhor daquelas finanças. Isso é Bíblia. Aquele que tinha 5, fez mais 5. O que tinha 2, fez 2. E o que tinha 1? E o que tinha 1? É o brasileiro. Vou deixar na minha poupancinha, para render ali meus ponto 40 e alguma coisa, para o banco emprestar por 10% no cheque especial, né? Mesmo no Brasil de risco, olha, uma poupança é boa. Aí chega o senhor e fala: olha só, você guardou 1? Nossa, ninguém tirou de você o 1? Não, tá bom. Então, quando você teve a capacidade de negociar e multiplicar esse 1, nem com juros do banqueiro, eu vou tirar esse seu único 1 e vou dar para quem, com sabedoria, conseguiu gerar 10. Então, que tinha 5, conseguiu ficar com 11. Sabe por quê? É o ditado mais certo do mundo: a água só corre para o mar. Quanto mais você tem capacidade de saber negociar as coisas que Deus coloca na tua mão para crescimento financeiro, mais você tem, porque o teu interior, o teu emocional, o teu espiritual está tão ordenado e organizado que você, quando for confrontado, eu preciso ofertar na casa de Deus, eu preciso dizimar na casa de Deus, eu preciso ajudar pessoas, eu preciso participar de projetos sociais. Você vai ver que nunca mais essas sementes lançadas e plantadas em terras fortes, elas vão deixar de gerar prosperidades para a tua vida, para a tua casa e para a tua família, em o nome do Senhor Jesus. Olha só, podemos concluir que riqueza precede do controle das emoções, pois com as emoções controladas, o dinheiro se torna um facilitador para nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé, quero orar pela sua vida. Oh, glória a Deus. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Você
você possa entender o significado de adorar a Deus em todo o tempo. Que Deus possa transbordar a sua vida de dinheiro, de tesouros, mas que você possa entender que nada disso tem validade e serventia sem a presença de Jesus habitando dentro de você. E Ele quer te prosperar, Ele quer te abençoar, e Ele vai te abençoar. Que você possa guardar cada um desses princípios que foram postos aqui, para que você possa ter o controle das suas emoções. Porque com a Marta bem organizada, com a Marta sob controle, com as emoções sob controle, é certeza de prosperidade na sua vida. Que você possa aprender, assim como Pedro, de que por mais que no início você questione o que Deus quer fazer na tua vida, mas que na segunda vez que Deus te abrir oportunidades, você possa colher de forma sólida, para nunca mais haver miséria dentro da tua casa. Se você entendeu, dá um aplauso bem forte aí. Mistura com glória a Deus e aleluia, porque Ele está aqui para poder te abençoar. Eu quero orar pela sua vida, se o Lucas deixar, né? Estava ali já, passei meu tempo, né, Lucas? Mas foi só 5 minutos, foi para 45, não foi 45, né? Estou no lucro, estamos no lucro, né? De 1 hora para 45, tá bom. Feche seus olhos para orar por você. Gente, vamos aqui para frente, como todos os cultos. Chega aqui para frente, todo mundo, vamos orar. Quero abençoar a tua vida. Que Deus possa te conceder uma semana extremamente abençoada, né? Que se inicia a partir de amanhã. Ei, se você está vendo essas cadeiras vazias aqui, é culpa sua. Na próxima vez que você vier para o nosso culto, traga mais um, tá bom? Adolescentes, vocês são muito bem-vindos aqui no meio dos jovens. Vocês são a juventude do amanhã, então venham participar conosco cada vez mais, né? Pastor, eu gosto de cantar, procura a gente, você vai cantar. Pastor, eu quero evangelizar, você vai evangelizar conosco, tá? Pastor, eu quero abrir um grupo familiar na minha casa para jovens. Vamos usar a tua casa, leva a arca para dentro da tua casa. Pastor, eu gosto da aula na EBD, vamos conhecer quem é você, o seu preparo em relação ao conhecimento da palavra de Deus, e você vai dar aula. Pastor, eu gosto de cantar junto do louvor, vem estar conosco, vem tocar. Somos carentes e sempre estaremos carentes, porque pessoas na casa de Deus nunca é demais. Amém? Feche seus olhos, vou orar pela sua vida. Papai do céu, como é bom aprender sobre a tua palavra, como é bom saber que tu és o dono do ouro e da prata. Como é bom saber que a tua promessa principal de salvação para a nossa vida, ela já foi cumprida na pessoa de Cristo Jesus. E como é bom saber ainda mais de que Jesus está voltando para nos levar para um céu, onde caminharemos por ruas de ouro, onde não haverá mais fome, mais necessidades, desestruturação emocional, porque aquele que nos dá a transformação da alma estará conosco como luz, brilhando sobre nossas vidas durante todos os dias. Eu declaro prosperidade sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os teus negócios, sobre essa igreja, sobre essa juventude, e que em nome de Jesus não haverá necessidades diante de nenhum de nós, e nós teremos sabedoria, oh aleluia, para multiplicar o que Deus coloca nas nossas vidas, e nós seremos abastados financeiramente para contribuir para a pregação da tua palavra, aleluia, para que mais e mais vidas possam se render aos pés da cruz. Que a graça do nosso Senhor Jesus, a consolação do Espírito Santo e o amor de Deus seja com cada um de vocês, em o nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.